Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama e vamos para a análise desse jogo morno, desse jogo chato. Santos 0, Audax Italiano 0. O Santos consegue empatar em casa com o penúltimo colocado do campeonato chileno e sem apresentar bom futebol. O Audax veio aqui para não jogar bola, veio aqui só para se defender e o Santos não consegue furar o bloqueio, não consegue furar. Por quê? Porque não tem criatividade, porque é balão atrás de balão, chances até teve, mas ataque que não marca gols. É complicado. Futebol muito ruim do Santos. O Santos que tinha tido uma evolução na partida contra o Grêmio, na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, cai de novo. Cai na mesmice, cai na falta de criatividade, na falta de técnica, na falta de ousadia. E o Santos empata sem gols e se complica na Sul-Americana. Claro que ainda estamos no começo, mas agora o New Old Boys, né, tem 6 pontos, News Old Boys é o nome do time, tá? E o Santos tem 4 pontos, sendo que a partida entre essas duas equipes, que é o que está se desenhando, né? O News Old Boys vai jogar em casa. E imagina se vence. O Santos tem que buscar pelo menos um empate lá na Argentina, porque senão o News vai se isolar na liderança. E fica muito cômoda a situação do News Old Boys. Hoje era jogo para o Santos vencer. Hoje era jogo, inclusive, para fazer resultado, para fazer saldo. E o que o Santos fez? Um tímido 0-0. Jogadores sem ousadia, jogadores sem aquela vontade, sem aquela correria, sem aquela pressão. Hoje era jogo para ter metido pressão do início ao fim, buscar resultado, fazer 2-0 no primeiro tempo, meter mais 1 ou 2 no segundo. Era jogo para isso. Mas o Santos realmente apenas empata com o fraquíssimo Audax Italiano na Vila Belmiro, contando com um torcedor ilustre que é o Neymar. O Santos precisa do futebol do Neymar. Se bem que apenas um passarinho não faz verão. Mas já é uma qualidade técnica que nenhum jogador chega perto. Nem mesmo o Soteldo, que não jogou bem hoje. Aliás, foi pelo menos esforçado. Mas esforçado não me interessa. O jogador tem que jogar e meter criatividade dentro de campo e decidir partida. Senão não, se torna um jogador comum. E Santos jogou mal, partida aí morno, sem emoção nenhuma, tá? Não meteu tanta pressão, teve pouco repertório, não teve jogada ensaiada e assustou pouco, né? Assustou pouco. E quando assustou, não foi por mérito do Santos, mas por erros do adversário, contando com erros do Audax Italiano, que é um time. Se o Santos é ruim, o Audax Italiano é horrível. É um time muito ruim. Tá? Marcos Leonardo, Lucas Lima, Soteldo levaram perigo. Só que não souberam concluir. Muitas chances desperdiçadas. Né? Soteldo, por exemplo, perdeu muitas chances. Desperdiçou a melhor das chances, inclusive. Né? O Ângelo, que esteve bem, dando algumas boas assistências. Aliás, nenhum jogador do Santos dá para dizer que jogou bem. Alguns se salvaram da mediocridade. Né? E o Ângelo, como por exemplo, quando colocou o Lucas Lima em condições, o goleiro defende e no rebote Soteldo de frente com o goleiro mete para fora. Aí é complicado, né? Isso é falta de técnica, gente. Isso é falta de técnica. Cara a cara com o goleiro e perder um gol assim. Tá? Isso tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Audax Italiano errou menos e aí, obviamente, que o Santos não agrediu, porque o Santos não sabe agredir. Né? E a melhor chance que teve com o Natan, né, numa jogada individual, tá? De bico,
né? Meteu uma de Ronaldo Nazário, né? Perto da trave e não deu em nada, na verdade. Na parte final, o Odair fez algumas mudanças, aí meteu sangue novo para tentar pressionar, mas sem criatividade, sem ousadia, e o Audax italiano fechadinho, fechadinho. O resultado só podia ser esse 0-0 xoxo. Um 0-0 que incomoda a torcida do Santos. E agora o Santos, repetindo, está apenas com 4 pontos. Segunda colocação atrás do News Old Boys, que já tem 6 pontos e pode chegar a 9 contra 4. Já avança 5 pontos de diferença. O Santos dominou o jogo? Dominou o jogo. Mas o que adianta dominar se não sabe o que fazer com a bola? O que adianta dominar se não sabe criar jogadas? Olha só, 17 chutes do Santos contra 5 do Audax. 482 passes contra 342 do Audax. Posse de bola 59% do Peixe contra 41% do Audax italiano. Mas a atuação muito ruim, a atuação sem criatividade do Santos não leva a lugar nenhum. Tá? Peixe decepciona, não vence Audax italiano em casa e imagina o que o Neymar estava pensando assistindo esse jogo. Como o Santos decaiu. Do tempo em que era ele fazendo as jogadas, os meninos da vila, era completamente diferente. Verificou-se um buraco enorme no meio de campo que causaram aí essa pouca criatividade do time do Santos, laterais que não ajudam, laterais que pouco apoiam. Atuação realmente lamentável, atuação horrível, atuação sofrível do Santos nessa noite. Santos teve a posse de bola, como eu falei antes, 59% contra 41%, mas parece que o Santos não sabe jogar assim. Não sabe jogar com a bola no pé, tendo o domínio da partida. O Santos parece que só sabe jogar nos contra-ataques. E não sabe propor o jogo. Tá? Santos é um time lento, falta qualidade técnica, falta jogadores de melhor qualidade, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu já não ponho toda a culpa no Odair Hellmann, porque não tem elenco de qualidade à sua disposição, né? Então foi uma atuação horrível, uma atuação sofrível, lamentável. O Audax muito inferior, como eu disse antes, penúltimo colocado do campeonato chileno, se fechou e o Santos não soube achar as soluções. O Odair Hellmann não soube achar as soluções, o Santos se complicou, sem jogada ensaiada, sem compactação, muito balão, poucas bolas trabalhadas, o Dodge muito mal, isolado, pouco fez na partida. Lucas Lima era um atacante, não meia, não voltava para armar a jogada, os laterais que não apoiam, né? Rodrigo também nada fez, Mendonça desconectado do jogo, ataque que não marca gols e o pior, ataque que perde gols. Gols feitos na cara do goleiro. Soteldo, que era a principal arma ofensiva do Santos, procurou inclusive algumas jogadas individuais dos dois lados, né? Arriscou cruzamentos, mas quando teve chance não fez e desperdiçou igual. Marcos Leonardo, 2 chances claras, desperdiçadas, foi substituído por David. E Fernandes também não foi bem, perdido, muitas faltas, recebeu inclusive um cartão amarelo, pouco ajudou ofensivamente e foi substituído pelo Miguelito. Gostei do João Paulo, né, que não teve praticamente trabalho, porque o Audax pouco ameaçou. O Natan também fez uma partida razoável, o Ângelo razoável, mas ainda tímido, sem agredir, né? A verdade é que Messias, outra partida ruim do Messias em termos de aproveitamento, de suprir os atacantes, só passes longos, sem efetividade, e falta elenco, né? Essa que é a verdade, falta elenco no time do Santos. O Odair tem culpa, mas pelo fato do elenco do Santos ser fraquíssimo, né? Falta vontade, falta motivação, falta ousadia.
eu tiro um pouco da culpa do Odair Hellmann nesse sentido. Mas o Odair tem que saber encontrar soluções. Ele deve ter indicado alguns desses jogadores aí, o Daniel Ruiz, por exemplo, e que tem que responder por isso também. Então o Santos hoje foi um time completamente ridículo, eu diria, ridículo, e não soube furar o bloqueio do fraquíssimo Audax italiano. Agora é se recuperar no Campeonato Brasileiro e tentar segurar pelo menos o empate na partida aí contra o News Old Boys, que vai ser lá na Argentina. Foi o que eu vi desse 0-0 morno e sem graça que aconteceu nesta noite na Vila Belmiro com um torcedor ilustre chamado Neymar. Se gostou do vídeo, dá joinha, deixa o seu comentário que eu quero saber a sua opinião e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.